Irmãos, o Senhor faz obras maravilhosas. Irmãos, temos aprendido a colocar todas as coisas em oração, por mais impossíveis que elas pareçam. Eu conheci por CD, por foto, um rapaz que é músico, inclusive que gravou este CD, que ele tinha síndrome de Down, e Jesus curou, reverteu até aqueles sinais físicos característicos da síndrome de Down. Li um testemunho de um pastor da África, até estou com um livro em casa, ele é usado no dom de operação de maravilhas. Este pastor orou por também um jovem com síndrome de Down, e na hora Jesus curou e reverteu até a fisionomia. Irmãos, o Senhor tem todo o poder, realmente é necessário apenas crer. Irmãos, nesta noite estamos reunidos com um propósito específico de consagração ao Senhor dos ministérios aqui da igreja, um culto de adoração e de consagração a Deus. E o Senhor nos dá a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mesmo que você não seja desta igreja local, a palavra vai servir para você, obviamente, porque fazemos parte do mesmo corpo, o corpo do Senhor Jesus, e o desejo nosso é servi-lo. Glória a Deus. Vamos ler juntos 2 Coríntios 4, versículos 1 e 2, juntos. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Irmãos, ministério é privilégio, é honra, é o Senhor permitir que homens falhos, imperfeitos e mortais como nós possamos servi-lo. Como diz em Hebreus 5, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Mas irmãos, para ter um ministério perante o Senhor, é necessário negar-se a si mesmo. Irmãos, tem gente que acha que ministério é assim, é pegar um microfone e aparecer no meio dos outros. Irmãos, ministério é como o do Senhor Jesus, que se consumou na cruz. Fala para o irmão do lado, na cruz. Louvado seja Deus. Irmãos, ministério não é para aparecer, é para servir. Como Jesus em João 13 lavou os pés dos discípulos, como Jesus disse em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Por isso que o apóstolo disse, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, jamais é por merecimento. O Senhor não escolhe alguém porque este alguém seja muito capaz, porque 2 Coríntios 3:5 diz, não que tenhamos capacidade por nós de pensar alguma coisa, porque a nossa capacidade vem de Deus. Irmãos, o Senhor que tem toda a capacidade capaz, que escolheria alguém por causa dos seus atributos naturais, tudo vem do Senhor. O que o Senhor procura é o coração. 1 Samuel 16, a história ali, vivida pelo profeta e ensinada para sempre. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Salmo 51, 17, o sacrifício para Deus é o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, o desejo do Senhor é que todos venham a servir. Irmãos, em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para, a partir de Abraão,
levantar um povo. Só que em 1 Pedro 2 diz assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor quer que todos estejam envolvidos nisso. Tito 2,14: para purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Efésios 2,10: criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Irmãos, o Senhor quer o nosso trabalho como servos do Senhor. Mateus capítulo 20, Jesus contou a parábola dos trabalhadores nas diversas horas de trabalho. Repita comigo: toda pessoa chamada por Deus é chamada para trabalhar. João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 9,4, façamos as obras de meu pai enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, o Senhor quer que nós o sirvamos. 1 Coríntios 4,20, um versículo que o Senhor tem reiteradamente falado conosco aqui, e já é hora de sabermos decor. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Irmãos, quando se fala em ministério, 90% dos crentes já pensam em microfone, para falar. Irmãos, mas infelizmente o problema que muitos até não se convertem ao Senhor, porque tem a visão assim de que crente é só aquele que é muito falante, fala demais da conta, a vida não condiz com tudo que fala, mais palavras do que obras. Irmãos, o Senhor quer nas nossas obras, diga glória a Jesus, o fruto do Espírito. Se você lá em Gálatas 5,22, nada lá é verbal, tudo é vivido, vivenciado, é praticado. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso que é ministrar, é servir ao Senhor nas diversas áreas. Louvado seja Deus. Repita comigo: o Senhor quer um povo trabalhador. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor nos traz a lembrança várias pessoas que se converteram ao Senhor e já passaram a servi-lo. Quer dizer, quanto tempo eu preciso esperar após a minha conversão para servir a Deus? É já, é imediatamente. A samaritana, João capítulo 4, o Senhor falou com ela, falou até pelas revelações do Espírito Santo. Ela já deixou o cântaro, já voltou para a cidade, já contou para a cidade inteira: vinde e vede um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, não será este porventura o Cristo? E toda a cidade foi ali e viu o Senhor Jesus. O gadareno, Marcos capítulo 5, liberto daquela legião de demônios, queria seguir Jesus, mas Jesus disse: vai e volta para os seus e conta quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Diga glória a Jesus. Alguém recém-liberto de demônios já era para contar as grandes coisas do Senhor. João capítulo 1 fala que André encontrou Jesus. No ato, no mesmo dia, já contou para seu irmão Pedro: vinde, achamos aquele de que está escrito na lei de Moisés, o Cristo. E Pedro viu e já continuou com ele. Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que estava morando em Filipos, que diz lá em Atos 16, que acolheu os apóstolos em sua casa, e ali já começou a igreja. Paulo e Barnabé, Atos 13:2, servindo a igreja em jejum e oração, o Senhor disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Dorcas, foi pregado sobre isso estes dias atrás, Atos capítulo 9, que ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Esta sim servia ao Senhor com as suas mãos, com as suas atitudes, e mesmo após morta, as suas obras testificavam sobre ela. Parafraseando o que diz lá em Hebreus 12, sobre Abel, o sangue de Abel, que mesmo depois de morto, ainda fala. Como diz lá em Apocalipse: bem-aventurados os que agora dormem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Como diz em Atos capítulo 10, a história de
Cornélio, veio o anjo e disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória tua diante de Deus. Diga glória a Jesus. Estevão, que serviu ao Senhor até a morte, mesmo apedrejado, ele ergueu os olhos, viu o Senhor em pé à direita de Deus e ainda ministrou perdão. Pai, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Lucas 8 fala das mulheres que serviam ao Senhor com as suas fazendas, com as suas posses. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, José de Arimateia, discípulo em oculto, com medo dos judeus, quando Jesus morreu, ele perdeu todo aquele constrangimento, ele foi pedir o corpo de Jesus, e ele, Arimateia e Nicodemos, foram ali para fazer os preparativos para colocar o corpo de Jesus no túmulo. Diga glória a Deus. A mulher que ungiu os pés de Jesus com aquele perfume de grande preço, que com aquele ato próprio o Senhor disse que estava servindo pessoalmente a Ele. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, este versículo fala de órfãos e viúvas. Eu já vi gente dizer assim: não, pastor, eu vou só cuidar de órfãos e viúvas então, porque é isso que diz o versículo, então eu vou fazer exatamente o que está escrito. Irmãos, isso é tornar-se um fariseu dos tempos modernos, é querer pegar as coisas pelo pé da letra, esquecendo-se do verdadeiro espírito com que a palavra foi escrita. Quando o versículo diz viúva e órfão, está querendo dizer o quê? Os desamparados, aqueles que não têm alguém por si. Os contextos sociais mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre, e o Senhor quer que nós o sirvamos, servindo aos pequenos e aos necessitados, porque como disse Jesus em Mateus 25, todas as vezes que o fizestes a um dos pequeninos, a mim o fizestes. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mas irmãos, o Senhor quer o nosso trabalho, mas o Senhor quer o nosso trabalho coordenado. Fale isso para o irmão do lado: trabalho coordenado. Vamos abrir todos juntos em Efésios 4, um texto já conhecido, mas todos os textos merecem ser muito repetidos. Glória a Jesus. Efésios 4, de 11 a 16, nós vamos ler juntos. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, um dos maiores problemas dos crentes desta nova geração, deste país que nós moramos, é a rebeldia. Crentes querem ser autônomos, querem ter luz própria, querem brilhar sozinhos. Crentes freelancers. Fala, irmãozinho, misericórdia.
Ninguém mais quer se submeter a nada. Cada pessoa quer avocar para si o direito de ouvir por si mesmo a voz de Deus e fazer o que bem entende com esta voz que diz ter ouvido, não querendo entrar em coordenação. Mas não foi para isso que o Senhor Jesus veio, porque João 11 diz expressamente que Jesus veio para reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Irmãos, aqui na igreja o Senhor nos deu a orquestra com a maestrina Sandy, e o Senhor ensinou muita coisa nisto. Para tocar em uma orquestra é necessário ter disciplina, organização, pontualidade, humildade. Para entrar tudo no compasso, se tocou errado, vai tocar de novo. Se fez errado de novo, a maestrina vai chamar a atenção e tem que ficar ali todos humildezinhos. Pois é, ok, vamos tocar de novo, vamos fazer melhor. Irmãos, é isso que nós como servos de Deus estamos precisando para entrar em um trabalho coordenado. Diga glória a Jesus. As coisas mais complicadas de se fazer com o povo de Deus são as coisas que exigem participação de muitos, mas são as coisas que dão mais resultado para o reino de Deus. Diga glória a Jesus. Tem até aquele cântico, aquela composição bonita daquele compositor que chama Jader Santos. Uma só cor não faz arco-íris, uma só corda não faz violão, uma só voz não faz coral. Diga glória a Jesus. Um só instrumento não faz orquestra, um só membro não faz igreja. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer o nosso trabalho coordenado, e para isso precisa humildade. Fala para um lado assim, humildade. Irmãos, o grande risco que os crentes pentecostais correm é o risco da rebeldia. Só porque a pessoa fala em línguas, ela já se acha no direito de entender tudo, opinar sobre tudo e discordar de tudo. Fala assim, misericórdia, sendo que não foi para isso que o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo. A verdadeira operação do Espírito Santo em você vai te fazer humilde. Fala assim, humilde. Louvado seja o nosso Deus, engrandecido seja o Senhor. Irmãos, é engraçado que o limite de tolerância dos crentes está zero. Ai pastor, eu não aguento ver alguma coisa errada aqui, ou eu tenho que falar ou eu tenho que sair. Por que você não faz isso na tua própria vida então, por exemplo? Não aguenta ver uma coisa errada? Tem coisa errada em você? E faz tempo que está aguentando, né? Fala assim, viu? Irmãos, como o crente pode correr o terrível risco de virar um fariseu? Não aguenta defeito na igreja, mas ele tem um monte. Que beleza, né? Fala assim, que beleza, né? Irmãos, como já falamos em outra oportunidade, aquele sentimento que havia em Ana, mãe do profeta Samuel, estava orando só balbuciando. O sumo sacerdote a teve por embriagada, foi repreendê-la. Irmão, se fosse um dos pentecostais de hoje, já levantava para 10, já fazia um escarcéu. Eu estou orando. Fazem misericórdia. O que ela fez? Não, Senhor meu, não me tenha por embriagada. Na multidão dos meus cuidados, do meu desgosto é que eu falo até agora. Irmãos, ela agiu com humildade e ainda ganhou bênção do próprio sacerdote, no mesmo texto. 1 Samuel 1, diga glória a Jesus. Irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, a nossa humildade. Fala de novo para o irmão do lado, humildade. Louvado seja o nosso Deus, glória a Jesus. Irmãos, aqui na igreja o Senhor nos deu vários ministérios, os quais hoje nós vamos colocar em oração perante o Senhor, à semelhança do que Moisés fez no passado, em Êxodo 39:40, todo o tabernáculo estava pronto, todos os utensílios foram aspergidos com sangue, que era o sangue da consagração, da purificação, e com óleo, tudo foi consagrado ao Senhor.
Assim queremos fazer todos os ministérios consagrados ao nosso Deus, na presença de toda a igreja, porque escrito está que o que é ligado na terra é ligado nos céus. Diga glória a Jesus, louvado seja Deus. Mas irmãos, nestes ministérios que o Senhor está nos dando, repita comigo, nós temos que agir com coordenação. Irmãos, apenas um recado aqui urgente. Carro, placa AIB 1060 e um carro Meriva, placa ALY 4504. Os irmãos ali da portaria pediram para serem retirados estes carros com urgência, que estão na frente da garagem do vizinho. Diga glória a Jesus. Placas AIB 1060 e ALY 4504. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Glória a Jesus, aleluia. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Louvado seja Deus. Aleluias, glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, o Senhor nos deu ministérios aqui na igreja e o Senhor quer a nossa ação coordenada. Diga glória a Jesus. Irmãos, como já falamos, é necessário ter humildade. Eu vou dizer uma frase e, em nome de Jesus, o maligno está proibido de usar esta frase para fins inescrupulosos, em nome de Jesus. Mas eu vou dizer uma frase que é apenas o óbvio, ululante. Diga glória a Jesus. Nós vamos servir ao Senhor nesses ministérios e nós vamos ter problemas. Credo, pastor, o senhor está profetizando problema? Nós somos problemáticos. E a ação que envolve mais pessoas, vamos ter desencontros, vamos ter divergências de ideias e nós vamos ter problemas. Tem que ter humildade para superar a todos. Não ache, meu filho, que você vai abafar no ministério. Menos. Fala para o lado assim, menos. Nem Jesus abafou. Diga glória a Deus. Irmãos, ouça isso. Tem que ter humildade. Se deu algum problema, resolva. Não dê uma de feridento. Pastor, eu fiz o melhor para Jesus. Mas deu problema, faça melhor da próxima vez. Diga glória a Jesus. Pare com choradeira e com emocionalismo. Vamos fazer melhor. Jesus também fez o melhor. Ninguém fez melhor do que ele. E foi crucificado. Diga glória a Jesus. Depois de Jesus, ninguém fez melhor que Paulo. E foi preso e morreu na cadeia. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, ó, este culto está sendo gravado. A pregação, você pega a pregação depois, é gratuito, não se cobra nada. Só traz o CD, os irmãos gravam gratuitamente. É para você não esquecer. Diga glória a Jesus. Irmãos, por quê? Se você não agir com humildade, você vai fazer alguma coisa, vai dar algum desencontro, vai dar algum galho, vai dar alguma coisa errada. Tem gente que vai se ofender e vai querer sair da igreja porque, eu fui incompreendido. Faça o favor, parece que não entendeu nada. Diga glória a Jesus. Jesus lavou pé de pescador. Fala isso para o lado assim, pé de pescador. Ele desceu do céu para fazer isso. Diga glória a Jesus. Então, deu algum problema, resolva com humildade, não leve para o lado do pessoal, não fique ofendido, se humilhe. Fala isso para o lado, se humilhe.
ninguém vai poder te dizer que você não foi avisado. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, para servir ao Senhor, irmãos, o Senhor me chamou para a obra, não vou dizer há quantos anos, senão você vai achar que eu sou velho. Diga glória a Jesus. Algumas coisas que eu fiz deu certo e outras deu errado. Algumas foram compreendidas, outras não foram nem um pouco compreendidas. E algumas eu fui louvado, para assim dizer, entre aspas, e outras fui quase apedrejado. Diga glória a Jesus. Se eu tivesse dado uma de ofendido, eu já tinha saído do ministério não sei quantos anos atrás. Tem que ter humildade. Diga glória a Deus. Deu errado, se quebrante perante o Senhor. E não venha dizer isso, pastor, eu fiz tudo certo. Meu amado, sempre dá para fazer mais certo ainda. Fala para o lado, sempre. Irmãos, eu não posso afirmar aos irmãos, tudo que eu fiz até hoje foi certo. Capaz, isso seria a coisa mais tola de se dizer. Eu posso dizer assim, algumas coisas eu fiz com o coração mais puro do mundo, fui incompreendido. Depois eu entendi que a minha própria atitude deu margem para eu ser mal entendido. Eu tive que melhorar o jeito de fazer a coisa. Fala, vamos lá assim, viu? Diga glória a Jesus. Quer dizer, não adianta você usar desculpa assim, ai pastor, eu fiz com o coração puro, com o coração maravilhoso. É pouco, tem que melhorar. Diga glória a Deus. Mas irmãos, o bom de tudo isso, servir ao Senhor é um privilégio grandíssimo, inigualável. O galardão vem do próprio Senhor. Nós vamos receber dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, e as riquezas celestiais são impagáveis, são incomparáveis. É o que Jesus disse em Mateus 5, ajuntai tesouros nos céus. Irmãos, além do que, quando você serve ao Senhor no espírito correto, você é bem-aventurado. Não existe alegria melhor do que servir a Deus. Diga glória a Jesus, feche os teus olhos. Tem aquele cântico maravilhoso que nós conhecemos que diz assim: bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai me separar do teu amor, Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Pai eterno, nós clamamos a Ti. Abençoa, Senhor, todos estes trabalhos que são consagrados ao Senhor. Abençoa, Deus eterno, em nome de Jesus. Irmãos, estes ministérios que serão consagrados hoje, vários deles já estavam em funcionamento e alguns irão começar a funcionar. Mas é necessário esta reunião perante o Senhor, perante a igreja, para que haja maior unção. Diga glória a Jesus. Nós fizemos reuniões com alguns dos ministérios, não conseguimos ainda reunir todos. Precisamos com urgência fazer uma reunião com o Ministério de Ensino Juvenil, dos adolescentes, o Ministério da Casa de Recuperação e o Ministério de Misericórdia. Nós estaremos fazendo isto ainda esta semana. Diga glória a Jesus. Iremos marcar posteriormente a reunião com estes 4 ministérios que é necessário ainda nos reunirmos. Irmãos, vamos começar o ministério da escola bíblica, que funciona atualmente aos sábados, às 20 horas. Todos os professores da escola bíblica venham aqui à frente, que nós vamos orar.